Vamos lá, pessoal, beleza? Ivan aqui do canal Opinião Investimentos, e dia de falar do nosso FAT-N11, com base no relatório gerencial de 2026, março de 2026. Está aqui nosso querido FAT-N, começando que já tem vários vídeos desse fundo aqui no canal, já os últimos dois na tela final e na descrição do vídeo. Está aqui um fundo de lajes corporativas, bastante interessante aqui, conceito plug and play. O inquilino ele entra já pronto, só plugar o computador ali, plug and play, entrou, trabalhou, a ideia é essa aqui. Então, já falei, mas você pode não ter visto os outros vídeos, pode ser novidade esse fundo aqui para você, mesmo porque é um fundo meio fora do radar também, focado na aquisição e geração de renda, meio de locação de lajes corporativas, né, escritórios, entregue aos inquilinos, conceito plug and play, conforme suas demandas, com contratos atípicos, built to suit, para aquilo que é feito para o próprio locatário, né, para as necessidades do locatário, nos quais não há revisional e os prazos de multa são superiores superiores do convencional ou ao convencional do mercado. A coisa que a vacância dele está ali 2% ali no máximo quando tem, porque aquisição de imóveis com alta liquidez e entrega de imóveis reformados, mobiliados e prontos para operar. Imóveis apresentam alta demanda, sendo que historicamente o prazo médio de recolocação dos aluguéis é inferior a um mês. Caso em que a formalização do novo contrato ocorreu ainda no prazo de desocupação do inquilino anterior, uma vez que os contratos prevêem aviso prévio de no mínimo 90 dias. A pessoa lá, a pessoa jurídica, vai dizer, ó, vou sair. Tem que avisar 90 dias antes. E nisso, o fundo já vai correndo ali por fora, já vai alugando. Quando saiu, pode até, de repente, aviso prévio de no mínimo 90 dias. Talvez possa até sair antes, claro, pagando todas as multas. E aí, né, o que tiver que pagar. E aí outro já vai lá e entra e não tem problema nenhum. Aqui sempre aumenta, né? 43 mil, arredondar para baixo, 43 mil metros de área bruta locável, incluindo a aquisição do Arco do Triunfo, né? Mais uma aquisição onde ainda está vaga esse prédio que ele está reformando, ele comprou reformar para depois poder alocar. 144 lajes corporativas, quer dizer, aqui ele considera uma laje às vezes, ora ele considera, né, por exemplo, aqui no Arco do Triunfo, cada pavimento foi considerado uma laje. No edifício Monte Rei, houve subdivisões de conjuntos de acordo com os contratos de locação. A contagem da laje considera a quantidade de escritórios adquiridos e respectivos agrupamentos. Considerou um prédio lá, pegou 10 escritórios, então são 10 lajes, né? 121 diferentes inquilinos, então não dá para ficar analisando um por um, não. A gente analisa no geral. Então eles têm aqui no principal, né? Vila Olímpia, Itaim Bibi, Faria Lima, Berrini, Brooklyn, Jardins, Paulista, aí Jabaquara, Chácara Santo Antônio, Barra Funda e Gianópolis, já é bem menos aqui. Então você vê receita bruta aumentando, 3,82, receita de locação aumentando tudo com relação ao mês anterior, claro, 2,34, resultado operacional 1,26, aumentando também. No fundo aqui o patrimônio líquido relativamente pequeno, 580 milhões, mas segundo o gestor, né, em lives aí que fez, o objetivo não é realmente crescer demais, não, é ficar daquele jeito ali mesmo. O serviço da dívida aqui foi menor, pagamento, despesa um pouco maior, mas ele explica depois, uma quantidade de cotistas crescendo também, liquidez também crescendo. Então 80 centavos por cota, já está isso aí já há vários meses aí. Aqui tem um monte de coisa. Receita de locação aumentou 2,34%, decorrente das seguintes variações. Aí, início de exigibilidade de contratos, fim do desconto contratual, transição de locatário, aí não tem como olhar de um por um. Não fica cansativo, maçante, não dá. Fala que as despesas aumentaram em 170 mil, 13% a mais. As questões de corretagem, laudo de avaliação de imóvel, nada que fique sempre assim, nada que seja recorrente. Aqui o edifício Brasílio, mas não é Basílio, é Brasílio. Se eu falar errado, desculpa. 100% dos escritórios estão locados, foi bem criticado na época. Muita gente falando, caramba, comprando tudo aí vago, um prédio vago. Por que fizeram isso? Mas reformaram e alugaram. Agora o mais novo imóvel pertencente à família do fundo, está aqui, Arco do Triunfo. Estão em fase de reforma e prospecção com alguns em tratativas comerciais de locação. Tá ali, você olha para o imóvel ali por fora, ninguém dá nada, mas vai ser reformado, beleza? Tanto com amortização de CRI, isso que está bem tranquilo mesmo. A vacância aqui, 1,51, bem tranquilo, né? Edifício Brasílio Machado, apenas a loja ainda não está com contrato vigente. Então, 3,39 só do Brasílio e, no geral, tirando o Arco do Triunfo, óbvio, que está 100%, que está reformando ainda,
1,51. Beleza, claro, o Arco do Triunfo acabou de comprar, então não tem problema. E aqui não vou ficar lendo aqui, né? Cada pavimento aqui, por exemplo, Brasília e Machado, o que está vigente, o que está contratado, as lajes, né? Mas está 100% locado aqui. Esse aqui, essa média ponderada do prazo dos contratos dos aluguéis pela Receita Vigente de Aluguel, 2,94 anos, aqui acaba sendo irrelevante. Normalmente eu falo quanto maior, digamos assim, essa média ponderada desse tempo, melhor, porque tem uma previsibilidade, em tese, você tem uma previsibilidade maior. Mas aqui no caso não vejo problema, porque ele está sempre comprando e vendendo, então isso não é tão problema assim. Vencimento dos contratos, só 8% vence em 2026, 17% em 2027, está bem tranquilo aqui. Outro indicador interessante, essa receita de locação recebida por metro quadrado de área bruta locável. Isso que é interessante, que vem aumentando. Olha como é que estava em abril, maio de 2025, ó, abril de 2025 para março de 2025, agora sobe, era desce, mas de R$ 131 por metro quadrado para 148, realmente foi um pump, em um ano foi um pump bem interessante mesmo. É claro que aqui a maioria aqui é do IPCA, mas ainda tem aqui uma parte relevante, 38,55 em IGPM, que ele coloca a questão do Arco do Triunfo, né? Foi adquirido em fevereiro, estará integrado ao cálculo à medida que começar a oferir renda. No momento, quando se obra, fica aqui, claro, se for botar o zero aqui, zerar, tudo vai acabar caindo. Evidentemente, interessante. Aqui, os valores indicados não incluem as verbas rescisórias relativas às transições do locatário, isso que é bem interessante. Então, aqui é só a receita de locação mesmo, não tem a verba rescisória, que se aí fosse colocar, toda hora tem gente entrando, tem gente saindo, aí iria complicar um pouco. Com relação à receita operacional bruta, pegou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, até que veio aumentando. De outubro para cá veio aumentando, né, as despesas basicamente em linha com os meses anteriores. Está aqui, né, resultado operacional disponível, também até, né, no caso aqui de março, 4 milhões e 800, maior, né, ligeiramente maior que o mês anterior, né, e veio, importante que veio aumentando. Receita tal distribuída aqui, no fim das contas, pagou aqui os 80 centavos por cota, né? A receita R$1,05, a despesa 0,25, que deu ali os 80, sendo que ele tem ainda esse serviço da dívida aqui que tira 4 centavos por cota, mas também não vai ficar a vida toda. Também depende ali se depois, quando acabar essa, não vai fazer nova dívida também. A gente pode pegar, depois a gente olha o histórico maior, de abril de 2025 a março de 2026, ali pagando aqueles 80 centavos certinho. Então, a maior parte está na Vila Olímpia, né, com 50%, Brooklyn 14%, BRN com 8%. Vila Olímpia, o cara está sabendo, sabe o que está fazendo aí. O número de cotistas crescendo, né, aqui a partir do primeiro TRI de 2025, teve uma melhora aqui consistente. Normalmente, quando cai assim dos 19 mil para 17, algum youtuber que fez vídeo falando mal, o pessoal veio. Mas depois vem a resposta da própria gestão. Essa alavancagem, que é a alavancagem por patrimônio líquido 8,13, para mim o que interessa é isso aqui, alavancagem pelo patrimônio líquido, 8,13 eu considero assim, bem tranquilo mesmo. Que tá, né, fotinha das salas, né, tudo muito bonitinho, e lá pro final, aqui nós temos o nosso novo, aqui o Brasília e Machado. Deixa eu ampliar aqui, você pôr o Arco do Triunfo no caso aqui, porque aqui realmente precisa de reforma, né? E falando de preço, PVP 0,90, preço bastante interessante. Se for ver dividendo aqui, o dividendo dos últimos 5 anos está ali, né? Ficou um tempo pagando 85, mas que era não recorrente. O recorrente mesmo é 80 centavos, já está sendo bastante tempo. Então, você já está vendo aqui na tela final. E na descrição também vai ter os livros. Se você comprar, eu ganho uma pequena comissão. E na tela final aqui os 2 vídeos que eu fiz para você acompanhar a evolução do fundo. Abraço, até a próxima.